Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Muita gente tem dificuldade em compreender adequadamente a palavra de Deus. Por exemplo, os cristãos não vivem pelo que vê, e sim pela fé. É isto que a Bíblia preceitua. Acontece que às vezes as pessoas veem sinais aqui e acolá, outras vezes as pessoas ouvem falar que Deus está falando através de outras formas que não aquela que está devidamente registrada em sua palavra e sai atrás buscando orientação para a sua vida e, via de regra, a pessoa acaba em meio a uma confusão que é generalizada, quando não uma orientação que não é segura. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, vamos observar que vamos encontrar nela a instrução e também a direção. Esta direção, sem dúvida alguma, é algo seguro da parte de Deus. Quando a gente se reporta para o texto de Deuteronômio, capítulo 13, vamos notar que, às vezes, o extraordinário não é suficiente. Não é porque acontece um sinal ou um prodígio aqui, e está tudo resolvido e se pode dar por satisfeito. Ao contrário, se o milagre aconteceu, então é de Deus? Não necessariamente. Porque nós vivemos em uma geração em que valoriza muito o espetáculo, o extraordinário, o que causa impacto. E muitos vão dizer que se aconteceu um milagre, então é de Deus. Se a profecia fora das Escrituras se cumpriu, então é de Deus. Mas acontece que quando a gente vai para a Bíblia Sagrada, e eis a razão de eu sempre projetar o texto bíblico, quando não também na língua original, para que você possa conferir com seus próprios olhos e ver realmente o que Deus diz em sua palavra. A gente precisa fazer uma pergunta ao texto bíblico, não apenas necessariamente este, que trata sobre o assunto, mas outros correlatos. E se o milagre acontecer e ainda assim não for de Deus? Porque existe, sim, essa possibilidade. Deuteronômio foi selecionado por mim porque ele nos confronta com uma verdade desconfortável. É extremamente, vou dizer assim, desconfortável falar isto no meio religioso. Porque as pessoas acreditam em qualquer coisa, em qualquer bobagem que é dita em nome de Deus. E até mesmo acredita nos sinais, prodígios, enfim, coisas extraordinárias que acontecem como se fosse de Deus, sem realmente filtrar através das Escrituras Sagradas. De modo que, na mensagem bíblica, o milagre não autentica o conteúdo. Pode ser feito alegadamente em nome de Deus, mas, na verdade, é a Bíblia Sagrada que vai julgar o milagre. Da mesma maneira, é a Bíblia Sagrada que vai julgar a sua experiência religiosa. Você pode ter uma experiência similar a milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo, mas se não passar pelo crivo das Escrituras, não tem validade, legitimidade alguma. Não servirá, inclusive, como um padrão para ninguém, porque somente a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Dito isto, a gente pode adentrar para o contexto de Deuteronômio, capítulo 13. Nota que nós temos aqui um contexto pactual. Faça alusão ao pacto da parte de Deus, essa aliança. O livro de Deuteronômio não é apenas um livro histórico, mas pactual. Moisés fala a um povo que vive sob, isto é, debaixo da aliança com o Senhor. Deus orienta o seu povo através da sua lei, da aliança estabelecida. E logo no início, há uma admissão muito clara. O profeta fala, o sonho acontece, o sinal ou prodígio se cumpre. O que diz assim no versículo 1: se se levantar no meio de vós, profeta ou sonhador de sonhos, e vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder que o sinal ou prodígio de que vos houver falado, ele disser: vamos após outros deuses, deuses que nunca conhecestes, e sirvamo-los, aí no versículo 3 tem um crivo: não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus está provando
para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. A admissão clara de que o profeta fala, o sonho acontece, o sinal ou prodígio se cumpre, mas a grande questão não está no evento, mas na direção da mensagem. Tem pessoas que apregoam sinais e prodígios, tais acontecem, mas é mediante uma barganha, um toma lá da cá. Você dá a oferta e você, entre aspas, é agraciado por Deus. Realmente acontece aqueles sinais, mas não tem origem divina, porque Deus não usa esse expediente humano. O texto admite claramente que o profeta fala, o sonho acontece, o sinal ou prodígio se cumpre, mas a questão não está no evento, mas na direção da mensagem. Quando diz, vem e sigamos outros deuses, é o que a gente observa nessa parte, conforme o versículo de número 2 na parte final. Vamos após outros Deus, diz a palavra de Deus. Ou seja, nós não temos que seguir outros deuses, tampouco servi-los. Isto entra em choque com a palavra de Deus. E o princípio aqui é de que uma experiência sobrenatural nunca pode substituir a fidelidade à revelação de Deus. Nem toda experiência espiritual é segura. Nem todo sinal ou prodígio vem de fato de Deus. Nem toda pessoa que diz que Deus me mostrou, Deus me revelou, vem de fato dos altos céus. Até porque nós compreendemos que a Bíblia é a revelação completa. Se basta, a Bíblia é suficiente. E cá entre nós, não precisamos de nada fora das Escrituras, mesmo que seja o nome de Deus. Se vier algo que fala a mesma coisa, como se diz no popular, choveu no molhado. Se é algo que fala deturpando a palavra, tem que ser rechaçado. Mas, repito, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Agora, atentem para a palavra de Deus. Sinal e prodígio não são sinônimos de aprovação divina. O sinal aqui é algo que aponta para o significado, para alguém que é maior do que aquilo que está acontecendo. Mas no contexto de Êxodo, capítulo 7, versículo 3, lá ocorre um sinal de juízo. Nem sempre é um sinal de coisa boa, mas indicando um juízo da parte de Deus. Além do que, quando menciona aqui prodígio, a ideia é de algo extraordinário, algo espantoso. Mas quando você se reporta a Êxodo capítulo 7 e 8, você vai verificar que o prodígio pode ser imitado, pode ser falsificado. E qual é a conclusão para nós que nos deparamos com a palavra de Deus e nos fundamentamos nela? É que o sinal e prodígio descrevem o fenômeno, mas não a origem espiritual. A gente tem que verificar a fonte. Pode ser de Deus, pode não ser. E se não for de Deus, muita gente estará sendo direcionada por um caminho errante. Estará cada vez mais se afastando, não apenas do próprio Senhor, mas da palavra de Deus. De modo que você precisa aprender que o extraordinário pode impressionar os olhos, mas só a palavra de Deus vai iluminar o nosso coração. O nosso coração precisa ser aquecido pela palavra de Deus. A nossa mente tem que ser iluminada através do Espírito Santo pela bendita palavra do Senhor. Agora, observe o versículo de número 3. Vou deixar destacado, você poderá acompanhar de uma forma melhor, ou quando não, dar uma pausa no vídeo, ou ainda conferir na sua Bíblia. Diz, não vereis daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos está provando. Destaco para essa expressão, provando. Ou seja, a ideia de que o Deus está
testando, testar ou provar. Mas qual é a ideia? Vai revelar o coração de cada uma pessoa que faz parte do seu povo dentro daquele contexto. E o texto é claro. Deus permite o cumprimento para testar a fidelidade do povo. Deus não impede de que ocorra o sonho, a profecia, que se realize o prodígio ou o milagre, mas ele permite para provar a fidelidade do povo de Deus. Existem pessoas, as quais eu conheço, que correm atrás de profetas, profetizas, revelações, sobem a monte, vão para tantos outros lugares, buscam em tantas outras fontes e cada vez mais vão se distanciando da Bíblia Sagrada. Não vivem por fé, mas pelo que vê, pelo que ouve, nesse sentido. Agora, nós somos exortados a viver por fé. E ter fé, meus irmãos, quando não há milagres, é um milagre maior do que ter fé para operar milagres. Você pode, às vezes, pedir um sinal, um prodígio, mas será que as Escrituras não lhe são suficientes para você crer na palavra de Deus? Creia, ao menos, na palavra de Jesus. Não precisa acreditar piamente e necessariamente neste que vos fala, mas creia em Deus. Leia a Bíblia e você terá a direção segura, além de receber a instrução espiritual para a sua vida. De modo que nem tudo que Deus permite, ele aprova. Tem muita coisa que acontece no arraial religioso, mas não tem aprovação divina. Tem muita coisa que acontece lá fora do mundo, mas não tem a aprovação do Senhor. Agora a gente aprende que o maior perigo não é o falso milagre, mas um coração que ama mais o sinal do que o Senhor. Tem gente no arraial religioso que ama mais uma pessoa na forma de um profeta ou profetisa, de um guru religioso que seja, ama mais tal pessoa do que o próprio Deus. Ama mais as pessoas que estão propagando vários sinais e prodígios do que o próprio Senhor. E isto é realmente crucial. É triste, inclusive, porque o teste não é se o milagre acontece, mas se continuamos fiéis quando ele acontece. E neste caso aqui específico, tudo aquilo que está no texto, dentro da narrativa, aconteceu de fato, mas Deus estava provando o seu povo. Deus estava provando o coração de cada um deles. Da mesma maneira, no século XXI, não é diferente. Deus nos prova para ver se realmente estamos sendo fiéis à sua palavra, sendo leal a Jesus Cristo e fazendo conforme a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que vemos, nem que pelo que ouvimos a respeito de Deus em outras fontes que não a palavra de Deus, mas nós vivemos tão somente por fé. Uma fé que repousa na pessoa bendita de Cristo Jesus. Uma fé que encontra segurança nele, porque ele é o nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso. É também o nosso Salvador, bem como o nosso Mestre. Que Deus abençoe sua vida rica e abundantemente, pois é a minha oração, é também o desejo do meu coração.